Boa, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aqui, dessa vez uma questão da prova do IME, no ano de 1999, tá? Vamos lá, questão sobre progressões aritméticas, né? As famosas PAs. Determine as possíveis progressões aritméticas para os quais o resultado da divisão da soma dos seus n primeiros termos pela soma dos seus dois n primeiros termos seja independente do valor de n. Então, galera, a gente vai ter o seguinte aqui. Ele está falando que a gente vai ter uma divisão entre uma soma Sn por uma soma S2n, né, dos dois n primeiros termos. E essa divisão precisa ser independente do valor de n, tá? Beleza. Vamos tentar abrir as fórmulas aqui para a gente fazer isso da melhor maneira possível. A gente sabe que o nosso Sn, para qualquer PA, né, ela é o A1 mais o AN vezes n sobre 2. Isso aqui é a soma dos n termos de uma PA. Naturalmente, a soma dos dois n primeiros termos vai ser praticamente a mesma coisa, a gente só vai substituir ali o 2n, né? Vai ser o A1 mais o A2n vezes 2n sobre 2. Então, 2n sobre 2, a gente sabe que isso aqui vai dar n. Então, naturalmente, vamos ter que A1 mais A2n vezes n é a soma dos dois n primeiros termos de qualquer PA. Ok, pessoal, vamos já substituir esse AN e esse A2n, né, para facilitar a nossa vida. Então, no caso aqui da nossa SN, isso aqui vai ficar colchete, parêntese não, colchete apenas. A1 mais A1 mais, agora sim, n menos 1 vezes a razão. Isso tudo é multiplicado por n, né, galera? Isso aqui tudo sobre 2 também. Resultado, teremos que a soma desses n primeiros termos será 2A1 mais n menos 1 vezes a razão vezes n sobre 2. Então aqui a gente tem o nosso Sn, galera. Vou colocar aqui igual ao Sn. Tá? Já o nosso S2n aqui, como que ele vai ficar? Então, vamos ter A1 mais A1 mais 2n menos 1 vezes a razão. Isso tudo vezes n, né? E aí, galera, o resultado dessa conta aqui será 2A1 mais 2n menos 1 vezes a razão, fecha colchetes, vezes n. Esse aqui vai ser o nosso S2n, galera. Beleza? Nosso S2n. A gente quer fazer uma divisão entre o Sn e o S2n. Show? Então vamos voltar para cá. Então vamos ter um Sn sobre um S2n. Eu vou igualar aquelas somas que a gente tem ali. Só que antes de fazer isso, galera, percebam que depois que eu igualar, a gente vai ter uma proporçãozinha aqui. Mas vocês concordam comigo que vai ficar bem ruim a gente trabalhar com fração, né? Com essa fração, assim, com essa divisão aqui. Então, eu vou chamar isso daqui de x, de forma que x é igual a Sn sobre S2n, beleza? Então, vamos ter que x vai ser igual ao Sn, que a gente já viu ali, que é o 2A1, mais n menos 1 vezes a razão, tudo isso vezes n sobre 2, vezes o inverso do S2n, né, galera? Porque as duas são frações, né? Então, a gente vai ter 1 sobre 2A1 mais 2n menos 1 vezes a razão, fecha colchete, tudo isso vezes n. Galera, vamos lá. N vai dividir com n e a gente vai acabar zerando essa conta. Então, na prática, vamos ficar com x igual a 2A1 mais n menos 1 vezes a razão,
vezes, como o n foi embora, ficou 2 vezes 2 a 1 mais 2n menos 1 vezes a razão. Fecha o colchete. Pronto. Agora aqui praticamente é braço, galera. A gente vai ter que fazer essa multiplicação cruzada aqui, tá? Então vamos ficar com 2x vezes 2 a 1 mais 2n menos 1 vezes a razão. Isso aqui vai ser igual a 2 a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos agora fazer as distributivas aqui, né? Então vai ficar 4x a 1 mais 2xr vezes 2n menos 1. Isso aqui vai ser igual a 2 a 1 mais n menos 1 vezes r. Vou jogar esse r aqui, né? Aí, beleza. Fechou. Isso aqui vai ficar 4x a 1 mais 4xrn menos 2xr igual a 2 a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Beleza. Pessoal, agora a gente chegou num ponto aqui que a gente vai ter que fazer uma sacada, né? Que é o seguinte, o que acontece, né? A gente tem essa razão, ela está multiplicando vários termos. Então, acho que seria muito interessante a gente colocar essa razão em evidência. Da mesma forma que dá para colocar o A1 em evidência do outro lado. Isso facilitaria muito a nossa vida. Esse x eu não vou colocar em evidência. Por que eu não vou colocar esse x em evidência? Porque lembra, o x ele precisa ser independente de n, porque o x é a nossa divisão lá entre as somas dos Sn primeiros termos e dos S2n primeiros termos, beleza? Esse x eu não vou colocar em evidência, porque eu preciso que ele esteja junto com o n, tá? Para eu eliminar essa relação futuramente, tá? Então, vocês vão entender. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 4xrn para cá, menos o 2xr. Vou colocar todo mundo que tem r aqui no primeiro membro da equação, menos r vezes n menos 1. E a gente vai passar o 4x a 1 para o segundo membro. Então, menos 4x a 1. Beleza. Agora que a gente já fez isso daqui, é o seguinte, vamos colocar o r em evidência, tá? E aí o r em evidência vai nos gerar 4xn menos 2x menos n mais 1. Isso aqui vai ser igual, colocando 2 a 1 em evidência, vai ter 2 a 1 vezes 1 menos 2x. Beleza. Agora sim, galera, a gente precisa eliminar a relação que a questão não quer que aconteça, né? Xn pode? Não pode. Menos n pode? Também não pode aqui, galera, porque a gente tem uma relação entre menos 2x menos n. Como x e n têm que ser independentes, tá? Então, o que acontece? Eu preciso garantir que esse 4xn menos n seja igual a zero. Ele não vai impactar em nada na nossa conta aqui se ele for igual a zero. Como a gente está tendo uma soma, né? Aqui, então, o elemento neutro da adição, né? É o zero, né? Então, eu vou ter que 4xn menos n, isso aqui tem que ser igual a zero. Ótimo, porque a gente vai encontrar que x é igual a 1/4, né? Claramente. Beleza, se x é igual a 1/4, a gente pode substituir ele futuramente. Mas eu acho que nem vai precisar, galera, porque ó, se isso aqui vai ser zero, então tira isso aqui também vai ser zero, né? A relação não existe, né, na nossa conta. Então vamos ter que r vezes 1 menos 2x vai ter que ser igual a 2 a 1 vezes 1 menos 2x e a questão acabou, né? Porque aqui 1 menos 2x a gente vai eliminar com 1 menos 2x e r vai ser igual a 2 a 1. Então, galera, a resposta dessa questão é quais são as PAs, né, vão obedecer essa restrição de que a divisão entre a soma dos seus n primeiros termos pela soma dos seus 2n primeiros termos seja independente do valor de n, ou seja, x independente de n, essas PAs elas precisam obedecer duas regras simultaneamente. Quais são? Sn sobre S2n
precisa ser igual obrigatoriamente a 1/4. E a razão dessa PA tem que ser o dobro do primeiro termo. Então, pessoal, qualquer PA que obedeça essas duas restrições aqui simultaneamente, elas são adequadas ao que a questão está pedindo, beleza? Então essa é a resposta, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo exercício.